A Netflix está dizendo que Meghan Markle está sendo completamente ignorada pelos executivos por lá. O que está acontecendo? Bom, desde que o programa da Meghan fracassou, os chefes da Netflix têm se mantido calados sobre a parceria contínua. With Love, Meghan foi lançado como o que só pode ser descrito como uma carga insuportável de baboseiras nauseantes. Para ser sincero, me deu nojo. E, sem surpresa, foi um fracasso. Apenas 11% de aprovação do público, ficando atrás de Lutas Livres e sitcoms na Netflix. Sério, eu não sei quem é o público-alvo disso. E quando digo isso, não estou me referindo a ela, estou falando do programa. Não sei para quem foi feito, mas posso te garantir, Andrew, que não foi para mim. Meghan achou que estava iniciando sua era Martha Stewart, mas acabou dando início à própria queda. Depois de uma enxurrada de críticas brutais, o co-CEO da Netflix, Greg Peters, perdeu a paciência. Agora Meghan está de joelhos, implorando para continuar sob os holofotes que diz odiar. Classificação do público: abaixo de Lutas Livres e sitcoms. Agora dê uma olhada na Martha Stewart de Montecito, tentando nos mostrar algum talento verdadeiro na cozinha. Quando With Love, Meghan foi apresentada à Netflix, não veio só com grandes expectativas. Veio vestida com ambição de grife. Não era só um programa. Era a grande reinvenção de Meghan Markle. Um glow-up pós-palácio. Uma série edificante que prometia unir seus profundos valores com uma estética digna do Pinterest. Pense em limões orgânicos, hobbies de seda e monólogos existenciais. Tudo filtrado pela lente da sua marca de lifestyle de luxo, pegando algo banal e tentando elevá-lo, surpreendendo as pessoas com momentos que as fizessem sentir que ela realmente pensou nelas. A Netflix caiu direitinho. Comprou o sonho, atraída pela promessa de um olhar íntimo sobre o verdadeiro eu da Meghan, polvilhado com resquícios da realeza suficientes para manter o público fisgado. O gigante do streaming desembolsou impressionantes 12 milhões de dólares para fazer acontecer. Prontos para surfar na Marley Sparkle até o burburinho do Emmy. Mas por 100 milhões de dólares, a proposta era: vamos vender nossa família e cada um vai fazer seu próprio projeto solo. Então as pessoas começaram a se perguntar o que Meghan Markle faria, porque quando lançou a série no Spotify, e acho que o contrato foi de 25 milhões, o Spotify se arrependeu imediatamente. Mas como aquele brilho apagou rápido. Desde o começo, os sinais de alerta estavam lá. A produção sofreu com atrasos. Roteiros foram descartados e reescritos como manchetes velhas. Agora, mais uma semana desastrosa para Meghan após o lançamento de sua série na Netflix. Esta foi a reação no Gogglebox. Meghan! Meghan Markle! Essa mesmo. Não gosto dela. Essa é mesmo a casa dela? É, eu acho. Não é minha casa. Espera, o quê? Nem é a casa dela? Nos bastidores, Meghan supostamente comandava o set como uma duquesa. Sentada na cadeira de diretora, aprovando fontes, obcecada com ângulos de iluminação e fazendo críticas cena por cena. Até o posicionamento dos tomates Heirloom. Não havia dinheiro envolvido. E foi isso que ela entregou. É um programa novo e eu nem lembro direito o nome. Acho que é With Love, Meghan. E basicamente o orçamento explodiu. O que começou com 12 milhões de dólares passou discretamente dos 18 milhões, graças ao microgerenciamento obsessivo de Meghan e seus retoques infinitos. Como disse um insider, cada quadro precisava de aprovação da Meghan. Era como filmar dentro de um filtro de Instagram feito de cera de abelha das próprias colmeias dela. Não são colmeias dela, e enquanto as velas repousam, vamos fazer um bolo lindo. Meu Deus, agora ela está fazendo um bolo. Sabe o que ela está fazendo? Está vivendo o momento artesã. Mas o verdadeiro desastre veio quando o programa foi exibido para o público teste. O que deveria ser sincero e autêntico acabou parecendo vazio. O público descreveu como algo polido até a morte, emocionalmente raso e como um longo comercial de lifestyle sem alma. A vulnerabilidade que Meghan prometeu?
desaparecida. Em vez disso, tudo saiu completamente do controle. Uma performance perfeitamente arranjada, mas dolorosamente sem vida. Um dos momentos mais glamourosos da minha vida. É mágico. Agora, Evelyn, você quer aprender a cozinhar com Meghan Markle? Não, eu não quero. E dentro das salas de vidro da Netflix, o pânico começou a se instalar. O gigante do streaming investiu milhões no que acreditavam ser um momento cultural. Em vez disso, receberam um caos embalada por grife. Você pagaria 100 milhões por isso? Isso vai em todas as camadas intermediárias. Meu Deus, essa mulher é exaustiva. E não foi só na Austrália. A Talk TV também entrou na roda com um olhar triste. Se With Love, Meghan pretendia encantar o público e oferecer um vislumbre dos bastidores, as exibições internas de teste fizeram exatamente o oposto. Destruíram a fantasia e deixaram os executivos correndo para se proteger. Ela cozinha bem, não tenho problema com isso. Só que parece tudo muito roteirizado. Parece que ela está atuando. E esse é o problema. Você não sabe se ela está sendo autêntica ou apenas interpretando um papel. E, sinceramente, ela mesma alimentou isso, sendo conhecida como uma destruidora de lares. O feedback não foi apenas ruim, foi devastador. Palavras como arrasador, vergonhoso e totalmente fora de tom ecoaram pela sede da Netflix como um alarme. Os espectadores não tiveram piedade. A série foi detonada como prepotente, encenada, emocionalmente vazia e, talvez o mais grave, narcisista. Um dos envolvidos disse que os participantes dos grupos focais se contorciam de constrangimento em vários trechos. Casa linda. Como assim não é minha casa? Toda manhã colho flores lindas do meu jardim maravilhoso e dou para meus filhos lindos. E se você não tem jardim, na verdade nem filhos eu tenho. E aí veio a bomba. A casa nem era dela. Isso mesmo, a charmosa fazenda rústica onde Meghan supostamente vivia sua vida simples dos sonhos. Nem as abelhas eram dela, as velas, da equipe de cenografia. Todo aquele visual californiano de revista. Uma ilusão, um show de Pinterest, meticulosamente encenado, que deixou o público com a sensação de ter sido enganado e emocionalmente distante. É isso que você quer. Aquela forma, aquela textura. É sobre se conectar com amigos. Adoro que estamos fazendo isso juntas pela primeira vez, fazendo novas amizades. Que amor! De apicultura a geleias artesanais, velas caseiras e cenas de bolo em câmera lenta, o público percebeu que nada daquilo era realmente hobby da Meghan. Muitos acharam que ela estava apenas encenando, tentando copiar o estilo de vida da Martha Stewart ou da Joanna Gaines sem vivê-lo de verdade. Não vou assistir. E se assistir, vai ser só por curiosidade, para ver se aparece algum bolinho legal que eu possa tentar fazer. Mas o que foi vendido como uma jornada crua e autêntica para dentro do mundo de Meghan acabou parecendo mais um comercial de estilo de vida, cinematográfico, milimetricamente editado, dolorosamente artificial e totalmente sem alma. Um dos primeiros críticos comentou: é como ver uma influencer do Instagram tentando chorar sob encomenda. Você quer sentir algo, mas tudo o que vê é o ring light. Sempre gostei de pegar algo comum e transformar, tipo o meu marido. É engraçado que as pessoas continuam me chamando de Meghan Markle, porque agora sou Meghan Sussex. Meghan Sussex. Meghan Sussex. A Netflix ficou abalada. Não era só cochicho ou olhares de lado, era modo de controle de crise total. O desastre não foi um tropeço, foi um colapso de RP em escala total. Tão grave que pulou setores e escalou até a mesa do co-CEO Greg Peters. E sejamos claros, isso nunca acontece. Isso está ótimo. Agora somos família. Estou aprendendo. Olha quanto dinheiro a gente tem. Não estamos em busca da perfeição. Para um homem que raramente se envolve em questões criativas, o envolvimento de Peter sinalizou uma coisa alta e clara. A Netflix tinha uma confusão real em mãos. Uma que custou milhões,
feriu egos e deixou todos se perguntando a mesma coisa. Como diabos isso chegou tão longe sem alguém puxar o plugue? Continua. Simplesmente não parece estar melhorando. Sim, não está. Acho que ela acabou se prejudicando aqui. Ela precisa estar aberta a críticas e comentários quando vai se misturar com Hollywood e séries da Netflix. Infelizmente, desde o primeiro dia, colaboração estava fora de questão. Meghan não queria apenas participar. Ela queria controle total. Ponto final. Reescritas do roteiro, ela as exigia. Cenários, ela microgerenciava. Música de fundo, escolhia o clima, uma faixa de piano super curada de cada vez. Produtores veteranos com décadas de experiência foram supostamente ignorados, postos de lado ou completamente ignorados. Demitidos de alguns dos maiores shows, você sabe, como itens temáticos de Bridgerton, Chá da Regência, projetado pela própria Lady Whistledown. Você tem falsos membros da realeza. Um insider chamou esse caos de Dilema Marley, um lendário Catch 22, onde ou você desafiava Meghan e corria o risco de paralisar a produção, ou ficava quieto e via o show se transformar em uma bagunça inchada e sem cor. E vamos ser claros, isso não era para polir o produto. Era para aperfeiçoar a persona e as séries da Netflix, infelizmente. E isso é algo que ela e sua equipe terão que lidar. Ela agora se abriu para entrar na era Hollywood de Meghan. Cada regravação, cada edição, cada decisão fora do orçamento tinha menos a ver com melhorar o conteúdo e mais a ver com massagear a imagem pública de Meghan. Qualquer comentário que não encaixasse em sua visão era descartado. Feedback não era apenas indesejado, era inútil. Ela não estava fazendo um show. Estava criando um legado, um quadro filtrado por vez. Enquanto isso, os produtores da Netflix estavam presos em um desastre em câmera lenta. Não podiam moldar a história. Não podiam direcionar a narrativa e definitivamente não podiam recuar sem entrar em um campo minado de PR. Felizmente, a forma como ela foi aconselhada, ou talvez o caminho que se sente confortável seguindo, não é algo muito relacionado à pessoa comum. Como você disse, eles estavam hemorragiando dinheiro em um show que não podiam gerenciar criativamente, e pior, nem sequer podiam promover sem arriscar a reação dos fãs ferozes de Meghan ou do público geral ainda desconfiado de suas ambições em Hollywood. Não foi apenas um projeto fracassado. Foi uma aula do que acontece quando a obsessão pela marca estrangula a narrativa. E nos bastidores, os sussurros ficavam mais altos. Isso era realmente sobre amor ou só amor ao controle? Saiam. Chega. Tio, faça isso acabar. O que é isso, pessoal? Sinto que sou uma pessoa muito aceitadora. De verdade, quero gostar de algo nela. Estou procurando algo para gostar dela e é tão difícil. Se o drama da produção não matou com amor, as críticas chegaram como o prego final. E não só fecharam o caixão, bateram forte e enterraram a 6 pés de profundidade. Sabe, ter abelhas no seu jardim com uma colmeia é algo com que as pessoas se identificam? Não, não é. Pessoas que são mães e trabalham vão ter tempo para criar bandejas ao lado da cama para seus convidados? O show fracassou feio no Rotten Tomatoes, mancando com um humilhante 33% de aprovação dos críticos. E o público foi ainda menos generoso, derrubando para surpreendentes 20%. Isso não é só ruim. É preferível rever reality shows de celebridades de 2005. Ruim. Vida ao contrário. Meghan Markle. Lá vamos nós de novo. Sua última exploração, um programa de culinária do Love Meghan. E os críticos, sem piedade, não só o detonaram, queimaram ele. Exaustivo, enjoativo e entediante. Um anúncio sem alma disfarçado de documentário. Falso e sem identificação. Parece cosplay de estilo de vida. Ufa. Sabe, outras mulheres que ouvem esse podcast podem se identificar totalmente. Quando recebo minhas amigas e cozinhamos, todas nós estamos no maior glamour. Total glamour. E falamos, não é pela perfeição, mas quando olhamos para o que fizemos,
é literalmente perfeito. Os críticos chamaram de emocionalmente vazio, dolorosamente artificial e o pior, impossível de assistir. Alguns disseram que os deixou fisicamente desconfortáveis. Aquele tipo de vergonha alheia que você não consegue avançar rápido o suficiente. Isso não é crítica, é uma bandeira vermelha cinematográfica. Mas o que eu diria é que ainda estamos falando sobre isso. Então, se a estratégia de PR dela é conseguir manchetes, não importa quais, então ela é bem-sucedida. Se ela consegue ignorar toda a crítica negativa em torno disso, o consenso foi claro. Meghan não convidou os espectadores. Ela os manteve à distância com uma mão bem cuidada e um pote de geleia de marca. Em vez de calor, as pessoas sentiram cálculo. Em vez de vulnerabilidade, um desfile de PR. O que deveria ser seu grande retorno curativo acabou parecendo uma campanha excessivamente polida para um estilo de vida que ninguém pediu. Equipe de marketing para Meghan Markle. Por que ela não consegue? Por que ela luta tanto com a humanidade? Esta não foi uma reentrada suave, foi uma queda brusca. E em Hollywood, onde a percepção é tudo, com amor, Meghan não só errou o alvo. Virou o conto de advertência que todo produtor sussurrava nas salas de reunião. Isso é o que acontece quando uma imagem devora a história viva. Acho que qualquer pessoa no mundo sabe que Meghan Markle devorou Jack in the Box e adora isso. Engraçado também que você fique dizendo Meghan Markle, sabe? Agora eu sou Sussex. Com amor, Meghan prometeu um olhar íntimo nos bastidores da verdadeira Meghan Markle. Mas o que o público recebeu estava longe de ser real. Foi um espetáculo superproduzido, dolorosamente óbvio, de controle de imagem que deixou críticos e espectadores envergonhados. Meghan está tendo dificuldades para encontrar uma carreira porque a carreira dela era atacar a família real britânica. E você não pode fazer isso para sempre. Então, Harry fez uma série documental sobre polo. Ele foi ridicularizado por isso. E, de repente, Meghan quer ser Nigella Lawson. Desde o início, o programa tropeçou em seu elemento mais crítico: os relacionamentos. As amizades mostradas, desde a estrela de Hollywood Mindy Kaling até o maquiador de Meghan, tio Daniel, pareciam menos conexões genuínas e mais cenas cuidadosamente roteirizadas de um reality show que ninguém pediu. Nas entrevistas e na série da Netflix, ela diz coisas que depois são checadas e não são precisas. E acho que com Meghan, a primeira pessoa que ela precisa na folha de pagamento, não havia calor, química ou faísca. Em vez disso, cada interação parecia cheia de linhas ensaiadas e momentos encenados, como se o elenco fossem atores lendo um roteiro criado pela equipe de PR da Meghan. Um momento para mencionar. E pela primeira vez, você vai gostar de saber que achei isso bastante útil. Na verdade, até fiz algo. O que deveria ser uma camaradagem sincera acabou parecendo uma farsa vazia. Os amigos não eram amigos de verdade. Eram adereços cuidadosamente escolhidos para reforçar a imagem de Meghan, em vez de revelar seu verdadeiro eu. Na verdade, cheque de fatos. Ela teria controle criativo sobre isso. E alguém tem que ser. O que aconteceria se ela trabalhasse para o palácio dizendo: "Você disse isso em 2022 e agora está dizendo isso"? Se você quer ter credibilidade, precisa ser consistente nas suas respostas. E isso não era só sobre as pessoas ao redor dela. A estética completa de "com amor", Meghan gritava artificialidade. Os espectadores foram bombardeados com cenas que pareciam mais um catálogo de estilo de vida de luxo do que uma janela para a vida real. Desde a mansão dolorosamente impecável que parecia mais um museu do que uma casa, até Meghan colhendo frutas vestida dos pés à cabeça em cachemir, cada detalhe parecia projetado para curtidas no Instagram em vez de autenticidade. Ah, ela tem que fazer algo, né? Quero dizer, para ser honesto, acho que fica bem bonito. Ela está tentando se reinventar. Tem que lidar com a Netflix, tem que se justificar, né? Então tem que produzir conteúdo. Boa sorte, Meghan.
A infame cena da mesa piquenique onde Meghan alimenta galinhas foi o símbolo perfeito desse desencontro. Era para ser encantador e simples, mas em vez disso pareceu absurdamente encenado, como uma atividade estranha de retiro corporativo. Em vez de parecer realista ou relacionável, o mundo de Meghan parecia envolto numa camada de fantasia cuidadosamente elaborada que ninguém conseguia acreditar de verdade. Quem é você? Não entendo por que acharam que produzir o que só pode ser descrito como um trailer de comédia romântica. De verdade, quando vi isso, tuitei que achava que ia acabar com estrelando Drew Barrymore e Julia Roberts. Mas o brilho mal cobria uma verdade mais profunda. A insegurança esmagadora de Meghan. Por trás de cada rima ensaiada, cada linha roteirizada, havia uma mulher buscando desesperadamente validação. A narração da série não era um vislumbre de sua alma, era uma performance meticulosamente polida para controlar a narrativa e suavizar as críticas. Olha, uma flor no gelo. Ah, derreteu. Espera. E essa? Não importa. E essa? Aí está. Você coloca o saquinho de chá. Não deixa muito tempo e tira sem apertar para não ficar amargo. Perfeito. Um chá verde. Muito bom. Os críticos de podcast reforçaram esse ponto. Com amor, Meghan não era um documentário. Era uma aula magna de vulnerabilidade superproduzida que não deu certo, revelando não força, mas fragilidade coberta por camadas de artifício. Agora me acompanha a repórter de entretenimento e assuntos reais, Kinsey Schofield. Meghan Markle acaba de terminar as filmagens de um novo programa de culinária e lar para a Netflix. O show, que ainda não tem título ou data oficial, faz parte do acordo de $100 milhões do Sussex com a Netflix. Depois, veio o momento constrangedor com Mindy Kaling. Pensado como uma troca calorosa e casual entre amigas, acabou parecendo duas conhecidas tentando forçar química de forma desconfortável. Os elogios pareciam forçados, as risadas vazias, e toda a cena estava sufocantemente encenada. Foi o momento em que a ilusão quebrou para muitos espectadores. Tão forçado, e era tão óbvio que era forçado, que acho que entendo. Conforme os episódios avançavam, as críticas aumentavam. As sessões de comentários ficaram inundadas com palavras como roteirizado e emocionalmente vazio. Longe de derrubar barreiras, a bolha cuidadosamente montada de Meghan só a isolou ainda mais. Em vez de convidar o público para seu mundo, ela os afastou por trás de um véu espesso de controle e gestão de imagem. A mansão Montecito em Los Angeles. Supostamente iria focar, segundo Kinsey, nas alegrias de cozinhar, jardinagem, entretenimento e amizade. Tenho que dizer, parece horrível. Você vai assistir só para odiar e eu não precisar? A ironia mais trágica. O programa tinha como objetivo humanizar Meghan, mostrar sua vulnerabilidade e seu lado com que as pessoas pudessem se identificar. Em vez disso, destacou seu distanciamento, sua desespero em controlar cada momento, e um fosso crescente entre a Meghan na tela e a pessoa que os espectadores esperam conhecer. Se eu tiver que levar a culpa, eu levo. Você está exatamente certo. E isso é crucial. Isso não é um sucesso, Rita, porque numa era em que o público anseia por honestidade mais do que por polimento, onde momentos imperfeitos ganham corações, with love, Meghan foi um fracasso espetacular. Não mostrou uma mulher reivindicando sua história. Mostrou uma mulher presa em uma persona cuidadosamente construída, desesperada para manter os holofotes, mas perdendo a autenticidade que torna as histórias dignas de serem contadas. Quem está vendendo geleia? Por que isso não está no cardápio? E aparentemente a Netflix está exausta dessa mulher e já está de saco cheio. Mesmo os momentos mais emocionais de Meghan, aquelas reflexões lacrimosas e monólogos ternos, pareciam parte de um ensaio geral. Os espectadores não apenas desligaram, eles se contorceram. Cada pausa perfeitamente cronometrada, cada lágrima muito conveniente. O que deveria ser cru parecia robótico.
Não era vulnerabilidade, era uma performance em pérolas. Muito dinheiro por muito pouco retorno. Foi uma decisão muito ruim da Netflix investir tanto nesse casal. Meghan Markle já cativou o mundo com nada além de um sorriso e uma história de amor. Mas em sua busca por controlar a narrativa até o último piscar de olhos, ela perdeu a magia que fez as pessoas se importarem em primeiro lugar. Autenticidade. Usar esses títulos como parte de suas negociações com a falecida rainha quando deixaram a família, deixaram de ser membros ativos da realeza. With Love, Meghan não apenas fracassou. Expôs uma verdade brutal. Não se pode fabricar carisma. Nenhum filtro de câmera, iluminação suave ou tigela de limões perfeitamente arranjada pode mascarar uma vibe que parece forçada. Meghan odeia a família real. Ela não gosta do Reino Unido e ainda assim continua falando sobre seus títulos reais e os usando para ganho pessoal. Os Sussex concordaram em não usar esses títulos como parte de suas negociações com a falecida rainha quando deixaram a família e deixaram de ser membros ativos da realeza. Em vez de nos deixar entrar, o programa parecia um quadro do Pinterest, fingindo ser uma personalidade. Não era uma janela para o mundo de Meghan. Era uma versão brilhante e pré-aprovada da realidade que tentou demais ser relacionável e falhou completamente. Pretzels de manteiga de amendoim. Eu como isso há muito tempo e adoro. Minha mãe também. Desde o começo, a visão foi clara. Meghan mirava seu momento Goop, um império curado e elegante de geleias, velas, flores e vibes. Originalmente chamado American Riviera Orchard. Um nome que respira fantasia de Montecito, a marca deveria gritar luxo descomplicado com um toque de charme saudável. Mas em vez disso, saiu cambaleando desde o início como uma taça de champanhe com uma rachadura no cabo. O único sucesso comercial até agora foi sua série documental sobre Harry e Meghan, que basicamente foram horas e horas deles atacando a família real britânica. Eles lançaram Live to Lead, que foi um fracasso absoluto. Depois vem Heart of Invicted. Primeiro, o nome misteriosamente mudou para Ever, uma reformulação que confundiu até os fãs mais dedicados. Então veio o pecado capital do branding moderno. Meghan começou a promover a marca antes de garantir uma marca registrada adequada. Isso mesmo, a Duquesa de Sussex, com todos os recursos de PR e jurídicos imagináveis, pulou o básico da proteção de marca. A internet atacou. Especialistas legais balançaram a cabeça e consultores de branding exclamaram: "Hora do amador!" E isso foi só o começo. E apontaram que, em vez de nos mostrar a realidade da vida real, focou na sua própria rígida máquina de propaganda. O barulho em torno da Ever não só se apagou, como evaporou. A jogada da venda limitada da geleia fracassou, o programa afundou. E sem uma linha oficial de produtos, sem uma missão clara e sem uma estratégia de lançamento coesa, a marca agora está num limbo nebuloso do que poderia ter sido. Sintonizados. E é muito importante que o programa da Meghan ou o programa de polo do Harry tenha números parecidos com a série documental de Harry e Meghan, ou correm o risco de perder. Em vez da grande reentrada da Meghan no mercado de bem-estar, a Ever virou uma dor de cabeça de relações públicas com uma pitada de drama jurídico. Pior ainda, agora está indissociavelmente ligada ao fracasso de With Love, Meghan, um beijo da morte para a marca. Ainda vou rotular isso. Sempre tenha consciência se alguém tem alergia a nozes. Estou embalando tudo para levar para casa e preparar. O que deveria ser a virada dela de princesa para magnata virou um lançamento bagunçado e pela metade que nem o melhor time de crise conseguiu consertar. Adeus velas selecionadas e alegria movida à geleia. O império nunca decolou. E agora, a Ever está à altura do nome. Não vai a lugar nenhum rápido. Justamente quando a imagem pública cuidadosamente construída de Meghan parecia intocável, as rachaduras começaram a se abrir e as consequências foram um desastre.
Darren, desculpa. Ela acabou de despejar um saco de pretzels dentro de outro saco. Com que tipo de gênio estamos lidando aqui? Ela se pintou como uma mulher humilde e pé no chão que superou uma infância difícil, um farol de resiliência e graça, mas apareceu o meio-irmão dela, que não se conteve e chamou publicamente a atenção para o que descreveu como versões distorcidas da história da família. De repente, o conto de fadas pareceu mais um drama cuidadosamente roteirizado. Não vejo o programa de polo dando certo, e a única coisa que funcionou foi horrível. Foi um reality show. Não um documentário, mas um reality chato. Tipo um Keeping Up with the Kardashians barato. Eu tive que assistir, tive que me sacrificar pelo time. E não quero fazer isso nunca mais. As contradições se acumularam como notas ruins num roteiro. Meghan e Harry saíram dramaticamente da vida real, apresentando a saída como uma busca por privacidade e paz. E aqui estão eles, atrás de contratos milionários com a mídia e tocando os holofotes como um piano cuidadosamente afinado. Até os fãs mais devotos começam a apertar os olhos, se perguntando: será que essa é a mesma Meghan que pensávamos conhecer? Esse é claramente o futuro da gastronomia. É isso aí. Essa é a genialidade culinária de Meghan Markle. Ela ensina a nós, meros mortais, como transferir um saco de pretzels para outro saco. Em Hollywood, onde imagem é moeda e consistência é rei, a marca de Meghan está agora presa numa crise de identidade épica. Ela é a garota simpática da casa ao lado ou uma magnata celebridade esperta, inventando histórias para os holofotes? Conforme a narrativa avança, a pergunta que fica no ar é clara. Quem exatamente é Meghan Markle? E ela ainda consegue controlar o roteiro? Foi aqui que tudo começou a desmoronar. Meghan Markle disse que havia virado a página da vida real, mas With Love, Meghan não conseguiu parar de reler o mesmo capítulo. Kardashians. Eu tive que assistir. Tive que me sacrificar pelo time. E não quero fazer isso nunca mais. O programa se apegou ao passado dela como duquesa, como um fantasma que não queria sair. Desde os ângulos de câmera imponentes até os interiores, com foco suave que pareciam mais Windsor do que Costa Oeste, estava encharcado de resquícios reais, e os acenos sutis viraram sinais nem tão sutis de que Meghan não estava tão livre da coroa quanto queria que os espectadores acreditassem. Não saberíamos disso se não fosse pelo gênio Meghan Markle. Várias fontes me disseram que Mary Bry e Prue Leith, o que poderia ter sido seu grande momento sem filtros, uma ousada exposição de vulnerabilidade e autenticidade, acabou parecendo uma repetição glamurosa. E não só uma repetição, mas um remix de uma velha narrativa que ela já contou uma dúzia de vezes antes. Incompreendida, maltratada e ansiosa por vingança. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. O maior defeito do programa não era a estrutura nem o ritmo, era a própria Meghan. Eu diria que não é With Love, Meghan. É Absolute Drill, Meghan. Isso que é. E você disse que a luta livre tinha vencido. O que deveria ser quente, aconchegante e pessoal, soou frio e curiosamente vazio. A Meghan, que antes cativava com postura e charme, agora parecia distante e estranhamente rígida. Sua entrega não convidava à conexão, era uma atuação. Ao invés de mostrar um vislumbre do mundo real dela, transmitia uma mensagem de marca. E eu só acho horrível. Sei que vão dizer parem de bullying e sejam legais com ela. Por quê? Isso não foi vulnerabilidade. Foi gerenciamento de reputação. Cenas cuidadosamente coreografadas, trechos de áudio bem editados, sorrisos de relações públicas saídos direto do manual de mídia. Tudo tão controlado. Cada palavra parecia ensaiada, cada olhar perfeitamente cronometrado, mas nada atingia as notas emocionais que claramente buscavam. O maior momento emocional da série, a amizade, deveria humanizá-la, mas esse esforço se desfez mais rápido do que o esperado. Quanto às avaliações no Rotten Tomatoes, prefiro ver duas pessoas se dando uns tapas nas costas
do que essa loucura absoluta em que ela realmente se humilha. Quando o círculo dela apareceu na tela, a vibe parecia errada. Não eram melhores amigas nem parceiras de vida, eram figurantes, estilosas, prontas para a câmera e dolorosamente sem graça. As conversas não tinham ritmo, nem piadas internas, nem textura, só elogios genéricos e linguagem corporal rígida. Não parecia irmandade, parecia patrocínio, onde ela se humilha diante do mundo e da mídia para ganhar alguns trocados. O que deveria ser um grupo animado e próximo virou uma montagem sem vida de mulheres glorificadas de apoio. Ninguém a desafiava, ninguém a provocava, ninguém discordava. E o público percebeu, as interações não eram cruas nem ricas, eram robóticas. Os espectadores sentiam que estavam assistindo a um catálogo de estilo de vida, não uma conexão humana genuína. Ao invés de construir confiança com seu público, confirmou suas suspeitas. Meghan não deixa as pessoas entrarem, ela as contrata para ficarem ao seu lado. A geleia solta de Markle não passou para o restaurante oficial do streamer em Vegas, chamado Netflix Bites. Quanto mais o show avançava, mais evidente era a desconexão. Não era só que Meghan parecia na defensiva, tudo ao redor dela parecia encenado. Os críticos não pouparam palavras. Emocionalmente vazia foi um dos termos que inundaram os comentários. Seus amigos famosos diziam o quão maravilhosa e única ela era, e como esqueceram de usar seu sobrenome Sussex, que ela deveria ter abandonado quando desistiu do título real. Exatamente aquilo que ela tentava provar errado, que não era uma controladora agarrada a uma imagem cuidadosamente editada. Foi exatamente o que ela projetou. E no clima midiático atual, isso é uma falha fatal. Porque o público quer real, não perfeito nem polido, real. Querem risadas constrangedoras, emoções sem edição, tensão, calor, a bagunça que nos faz humanos. E With Love, Meghan não entregou nada disso. A Netflix diz que Meghan Markle está sendo completamente ignorada pelos executivos lá. O que está acontecendo? As amizades eram barreiras, não pontes. A intimidade parecia fabricada e a verdade real nunca apareceu na câmera. Ao tentar tanto controlar sua imagem, Meghan sacrificou o que mais importava, a conexão. E não importa o quão brilhantes sejam os visuais ou quão famosos sejam os nomes, nenhuma edição pode fingir autenticidade. Isso não foi uma carta de amor, foi um aviso, animada para lembrar as pessoas da família e do que aquele sobrenome significa. Não é essa a mesma família e o mesmo sobrenome com quem eles não queriam ter nada a ver? Foi um tipo de queda em Hollywood que ninguém esperava, pelo menos não tão publicamente. Depois de meses de caos interno, egos inflados e fracassos que dominaram as manchetes, Greg Peters, o co-CEO discretíssimo da Netflix, finalmente cansou. O homem que raramente se envolve em dramas criativos agiu como um carrasco silencioso. E o projeto apaixonado de Meghan Markle foi a vítima. Um completo desperdício do tempo de absolutamente todo mundo. Sim, Meets Thread. E temos o clipe de Meghan corrigindo a amiga por chamá-la de Me. Peters não ficou na superfície. Fontes dizem que ele analisou cada detalhe doloroso. Gráficos de audiência despencando, taxas de abandono altíssimas, orçamentos sangrando e um desastre de relações públicas que devorava qualquer boa vontade restante. O que viu não foi só decepcionante, foi um colapso total. E Peters, conhecido por evitar confusão, queria sair. Se você ama a temporada 1, espere para ver a diversão que preparamos para a temporada 2. Obrigado por participar da festa e um agradecimento infinito à equipe incrível que ajudou a dar vida a tudo isso. E assim, o CEO silencioso fez um movimento barulhento. Ele puxou a tomada. Pois é, apesar de uma segunda temporada já ter sido gravada, numa tentativa desesperada de cortar custos futuros de produção, Peter bateu no freio. Chega de reescritas, chega de refilmagens, chega de Marley Magic. Darren,
Alguém tem um balde? Isso é nojento. Como ela pode dizer sério que é Sussex? Ela não é real. O prego final, a imprensa negativa não estava só permanecendo, estava se metastatizando. O que começou como um projeto de prestígio virou um constrangimento milionário que nem todo o brilho real conseguiria salvar. Foi aí que Meghan entrou em pânico. Mas, Chrissy, olha só, aqui está o engraçado. Falar de prateleiras de supermercado e tal não é coincidência. Uma coincidência de sorte que todas as amigas dela sejam celebridades? Segundo fontes internas, ela ficou completamente surpresa e visivelmente abalada. Em uma série de ligações nos bastidores, ela implorou para a Netflix reconsiderar. Ela não culpou o conteúdo do show, mas a suposta falta de apoio da Netflix. Ela reclamou da promoção fraca e das manchetes desfavoráveis e até insinuou que a recepção fria do streaming tinha raízes em preconceito cultural. Mas a Netflix não caiu nessa. Ah, por favor. Como se ela ainda estivesse perambulando pelo palácio, ajudando nos deveres reais. Ela decidiu que bolos e dias chuvosos em Blight eram demais para ela. Os executivos já lavaram as mãos. Aos olhos deles, o dano não estava só feito, estava radioativo. O que deveria ser o grande retorno de Meghan agora era apenas mais um caso no mundo impiedoso dos acordos de conteúdo de celebridades. E Greg Peters não disse uma palavra publicamente. Nem precisava. O silêncio falou alto. Com todo respeito, Meghan não foi só um fracasso criativo. Foi uma implosão completa de imagem. O que deveria ser um rebranding suave e perfeitamente curado acabou expondo uma verdade brutal. O público não compra mais o que Meghan e Harry vendem. O show não só afundou, levou um tapa no traseiro. Ela passou anos detonando a monarquia, mas agora se apega ao título como uma criança a um cobertor de conforto. Francamente, abriu a superfície dos renegados reais. O casal que antes ganhou simpatia global pela dramática saída real, citando a imprensa implacável e a urgente necessidade de privacidade, agora construiu um império na hipervisibilidade. Best-sellers, entrevistas bombásticas, contratos milionários com Netflix e agora esse lançamento fracassado de estilo de vida. Naturalmente, as pessoas perguntam: então qual é? Eles querem privacidade ou são viciados nos holofotes? Como um daqueles papéis veganos que aparecem para agradar certos grupos. Pior ainda, a história pessoal de Meghan, antes pilar da sua narrativa de rainha acessível, agora está sob ataque. O meio-irmão dela entrou na briga, contestando publicamente suas histórias de infância difícil. Segundo ele, a história dela não é só exagerada, é quase ficção. Os chefes fracassados da Netflix ficaram calados sobre a parceria em andamento. Lembre-se que Meghan chamou de parceria, mas apesar de ser uma das mais... A imprensa atacou, a narrativa quebrou, e o que parecia uma mulher resgatando sua verdade, agora parece uma fabricação brilhante. Cada movimento, das cenas perfeitamente filtradas na fazenda, até os potes de geleia enviados só para a listers, agora soa como algo super curado, super calculado e estranhamente desesperado. A razão real, francamente, é que eles também já estão cansados. É um negócio caro para corrigir o título, ajeitar o pretzel e pescar elogios desesperadamente. Isso não é loucura. É uma viagem televisiva ao desastre. E aqui está a ironia. Quanto mais Meghan tenta controlar a história, mais ela escapa. Toda tentativa de moldar a percepção pública só reforça a crescente suspeita de que por trás da fachada polida, algo não bate. O que começou como uma oportunidade de branding virou uma crise de credibilidade, uma que nem o melhor PR pode contornar. Então, para onde vai Meghan Markle daqui? Porque, sejamos honestos, as opções estão se esgotando rápido. E se ela tenta se reinventar e conquistar simpatia, não está funcionando. Talvez eu seja o grupo errado para julgar, mas sinceramente me deu náuseas. Netflix se afastou
Spotify já deu um ghost nela, e a marca de estilo de vida dela mal se mantém relevante. O que era para ser sua grande reinvenção virou uma crise total de identidade, com credibilidade em pedaços e os grandes jogadores recuando em silêncio. Bom, Gemma, agora ela é Megan Sussex. O que mais você aprendeu dessa série toda? Aprendi que ninguém que cozinha de verdade usa branco. Os insiders dizem que os rumores estão aumentando. O nome Megan não garante mais buzz, gera cautela. O clima em Hollywood mudou. A imagem dela, antes vista como polida e poderosa, agora é vista como inconsistente, egoísta e cheia de promessas quebradas. Reputação é moeda aqui. E agora, a conta de Megan está no vermelho. Olha, vou insistir. Finalmente lançou seu novo show de lifestyle com amigos famosos. Ela mirou alto. Sofisticação Martha Stewart, influência Oprah, dominação estilo Goop. Mas a cada erro, cada escorregão de PR, ela se aproxima de outro título, a celebridade de Hollywood mais superestimada a fracassar. Não, acho que deveríamos resgatar isso. Agora, o príncipe Harry aparece em poucas cenas. E a única notícia que consegui ver nos episódios é que ela agora tem outro nome. Ouça. A menos que tenha uma virada surpreendente, genuína, não só outro retorno forjado, a máquina Marley pode ter entrado em sua última marcha. Porque numa indústria que vive de narrativas frescas, nem a realeza tem chances ilimitadas. A coroa já foi, e agora a câmera também. A transmissão da Netflix de Meghan foi cancelada.